Flamengo venceu o Resende 2-0, né? Num jogo ruim de novo, né, Alan? Um jogo que não foi agradável de novo, né? Mas a gente conseguiu a vitória com a entrada de dois meninos, né? O Matheus Gonçalves, que, na minha visão, muda o jogo, né? E o André, que faz o gol ali, não passa do Mateusão, né? Então, assim, se a gente for pegar ali os garotos que entraram ali, né? Entraram ali e conseguiram participar dos gols. Queria saber o que você, em linhas gerais, o que você achou do jogo. Eu vou falar também depois, né? E aí a gente bate um papo sobre o jogo. E aí eu queria destacar alguns pontos, né? O Matheus Gonçalves e o Rodrigo Caio, né? É o primeiro jogo completo do Rodrigo Caio depois da contusão, né? Então, assim, queria saber o que você achou disso tudo e do jogo no geral. Então, Marcão, eu falei muito disso no pós-jogo de ontem. Foram dois tempos até distintos, né? E o que impressionou foi que o Vitor Pereira conseguiu ser assertivo na mudança. E a entrada do Matheus Gonçalves deu um outro ânimo, um outro ímpeto à equipe no segundo tempo. E ele provou o que eu já venho falando e defendendo aqui há muito tempo. Que, assim, o cara tem que mostrar valor, o cara tem que entregar resultado para que possa, né, despertar interesse do torcedor, do treinador, e que ele possa se colocar à disposição para futuros jogos. E foi exatamente isso que aconteceu com o Matheus Gonçalves. E aí eu entro numa briga, numa seara grande ali com o Bigode, com o Cleitinho, com alguns, que acham que o Cebolinha tem que ter mais rodagem, tem que ter mais oportunidade, o Cebolinha tem que iniciar como titular. Só que o Cebolinha não está jogando absolutamente nada. E o Matheus Gonçalves, ontem, em 45 minutos, ele mostrou a qualidade que tem, mostrou ter valor e me fez acreditar, ou melhor do que acreditar, me fez ter certeza que se contra o Independente Del Valle nós precisarmos de substituir alguém, entrar com alguém para dar um outro ânimo na equipe, para poder impor velocidade, conseguir drible, eu colocaria o Matheus Gonçalves e não entraria com o Cebolinha. Porque o moleque entrou e fez e deu resultado. Aí alguns começam, porra, vocês são muito emocionados. Porra, é contra o Resende. Vamos aliviar, vamos diminuir aí, porque o Resende não joga nada, amigão. O mesmo Resende que o Matheus Gonçalves conseguiu entregar bons minutos é o que o Cebolinha não conseguiu. É o que o Marinho não consegue. É o que outros jogadores, infelizmente, não conseguiram render absolutamente nada. Então, Marcão, eu vejo que foram dois tempos completamente distintos. Por incrível que pareça, um outro ponto positivo foi a inversão, né? O Mateuzinho jogou melhor pela lateral esquerda do que pela direita, por incrível que pareça. Isso também aconteceu na tarde ali, início de noite de ontem. Mas, enfim, serviu para o Vitor Pereira, inclusive, né, relacionar, e aí a gente vai falar na lista de relacionado, tem alguns meninos aí que acabam sendo meio que surpresas nessa lista de relacionado. A gente está com alguns jogadores lesionados também, que não vão poder estar viajando, né, para altitude, para poder enfrentar o Independente Del Valle. E isso, por si só, abre espaço e chance, talvez, para que esses meninos tenham oportunidade. E, para mim, o que mudou a cara do Flamengo ontem foi o Matheus Gonçalves, fez uma partida muito boa, fez uma partida, né, para encantar todos nós, torcedores rubro-negros, com personalidade, atitude, indo para cima do adversário, que é o que a gente pede aqui, eu não canso de pedir isso ao Cebolinha. Até que o Cebolinha ontem, Marcão, eu vi ele indo um pouco mais para o embate, né? Ainda está fora de forma, ainda não consegue, né, fazer os seus melhores e principais lances. Se nós analisarmos o gol do Matheus Gonçalves, é um gol e um lance típico que o Cebolinha está acostumadíssimo a fazer. Joga para dentro, bate. Sair da esquerda, cortando para a direita, para dentro, e aí pegar e dar aquela bola de chapa para aquela bola aí no ângulo do goleiro adversário. A gente está e se acostumou a ver o Cebolinha fazer isso no Grêmio, né? E ele ainda não está conseguindo fazer isso no Flamengo. Foi exatamente o que o Matheus Gonçalves fez ontem para abrir o placar a favor do Flamengo. E aí, por incrível que pareça, né, sai dos pés do Marinho o lançamento até ali para o meio de campo para uma tabela rápida do Mateusão. Foi o Mateusão, né, que fez o gol, até esqueci. Foi. André Luiz e Mateusão. André Luiz, não foi o Mateusão. Foi o Mateusão, não. Acho que foi o Matheus Gonçalves e o André Luiz. Não, o Mateusão dá o último passe, né? O último passe é do Mateusão. E, enfim, foi o gol do André. E aí ele dá números finais. É um outro cara que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de oportunidade, Marcão. Ele lembra de longe, é verdade, né? O Bruno Henrique, pela estatura, né? Pela forma de jogar. Mas eu entendo que ele também poderia ter um pouquinho mais de oportunidade. Enfim, Marcão, falei muito ontem, eu quero ouvir suas opiniões com relação ao jogo de ontem. Cara, não foge muito não do que você falou, só o comentário aqui do F3CS17 na Twitch.
mais um bagre chamado Matheus. Cara, o Matheus Gonçalves, na minha opinião, era o melhor Matheus da base, né? A gente tinha o França, tem ele, tem o Matheusão. Né? Para mim, ele era o melhor Matheus, né? Tudo vai depender da transição. Eu acho que a transição dele tem que ser bem feita. Ah, Marcão, mas ontem foi lá, fez um gol e tal. Cara, ele ainda não tá com a transição completa. Ele é um garoto do sub-20 que ainda tá aparecendo algumas vezes no time principal e tal. Essa transição sendo bem feita, eu acho que ele vai ser um jogador que vai ser muito bem aproveitado. Eu gosto do jogador, acho que tem muita bola. Para mim, era o melhor dos Matheus. O França subiu mais rápido, né? O Vitor Hugo subiu mais rápido. Eu não sei nem se eles têm diferença de idade ali, deve ser 1 ano de diferença, não sei. Mas o Matheus Gonçalves é muito bom. Com relação ao jogo de ontem, eu vi um primeiro tempo bem ruim, né? Com a gente tendo as mesmas dificuldades, até um pouquinho pior do que o time titular, né? Do que o time principal. E aí, no segundo tempo, vem as alterações do Vitor Pereira, né? E vem a entrada do Matheus Gonçalves, que é um garoto... O Matheus Gonçalves tem 17 anos ainda, cara. Ele é mais novo do que o França e do que o Vitor Hugo. Entrou o Matheus Gonçalves, e aí a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? O que acontece? Aqui no Zona mesmo, a gente já falou isso, né? Cara, a gente tem que dar um tempo pro Cebolinha se adaptar. O Cebolinha não entra no time titular, e a gente falou algumas vezes sobre isso. Falar, olha só, o Cebolinha tá mal, mas ele nunca jogou no time A. Ele era a estrela do time B, do time do Campeonato Brasileiro. Tudo bem. Ontem, o Gonçalves entrou nesse time aí que o Cebolinha fez o primeiro tempo, né? E mudou o jogo. Ele muda o jogo. Né? Então, assim, eu acho que é válido as ponderações com relação ao Cebolinha, que teve pouca chance no time titular e tal. Mas eu acho que o argumento fica um pouco... Você perde um pouco o argumento quando entra um menino de 17 anos e faz o que fez no jogo de ontem. Né? Então, assim, a gente vai precisar cobrar mais o Cebolinha. Né? O Cebolinha vai ter que ser mais cobrado. E a gente não pode também criar uma expectativa gigante em cima de um garoto de 17 anos, que é o Matheus Gonçalves. Ele não vai ser a primeira opção. Apesar de achar que, no jogo de ontem, ele ganhou muitos pontos com o Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira prezar pela meritocracia, eu acho que ele ganhou bastante ontem. E aí ele vai ter bastante mais oportunidades do que certamente teria se não tivesse feito o jogo que fez ontem. O segundo tempo eu acho melhor, né? A gente tem uma desenvoltura melhor muito pelos garotos, né? E muito pelo Matheus Gonçalves, que é um garoto que, na minha opinião, joga muita bola. Né? A gente vai ter que esperar, eu acho que é pouco ainda, né? É o primeiro gol do garoto, os primeiros minutos do garoto como titular, como titular não, né? Como participante do elenco principal. Né? Então, assim, eu acho que ainda a gente precisa segurar o freio com o Matheus Gonçalves e a gente precisa apertar um pouquinho mais o Cebolinha, cobrar um pouco mais o Cebolinha e falar, não é possível que um garoto de 17 anos desempenhe melhor que você, por mais que seja difícil a situação do Cebolinha, de não jogar no time principal, de entrar num time assim. O garoto entrou no mesmo time e conseguiu mudar o jogo. Né? Então, assim, fica um ponto de atenção para o Cebolinha e um pedido para a gente segurar a onda com relação ao Matheus Gonçalves. Eu acho que, né, ele vai ser utilizado, sim, mas é um garoto que ainda tem transição para fazer. O garoto tem 17 anos, cara. Nem pelo sub-20, ele está passando no sub-20 agora, acho que é o primeiro ano de sub-20 dele. Né? Então, assim, se bobear, não está nem jogando no sub-20, né? É banco do sub-20 e tal, vai ganhar as posições ao longo do tempo, mas no sub-17 ele era gênio. Né? Então a gente vai ter que esperar um pouco. E teve também o Lohan, né, Alan? A contusão do Marinho, né? E aí entra o Lohan, poucos minutos, né? Muito pouco ali no finalzinho, mas é outro garoto de 16 anos que parece que, né, já está aí. Eu acho que, se eu não me engano, é o segundo jogo do Lohan já. Sempre com poucos minutos, né? Sempre com pouco tempo ali, mas já vai introduzindo o garoto no elenco profissional, no time principal. Acho que também é um ponto a se destacar. No mais, é aquilo que a gente fala até sobre o time principal nesses jogos do Carioca, né? É a equipe do Resende fechada ali, tentando segurar o jogo e tal. E o Flamengo com uma dificuldade criativa muito grande, principalmente no primeiro tempo, né?
E aí, no segundo tempo, teve esse fator novo do Matheus Gonçalves, principalmente, né? Acho que o André entra bem também, né? E tem uma composição melhor de ataque. Inclusive com o Marinho também, né? O Marinho mais velho, jogando com os garotos ali, consegue dar o passe e tal, e infelizmente ele sente depois no final do jogo.